Acho que agora foi no YouTube. Aí vamos só aguardar uns 5 minutinhos para o pessoal entrar, tá bom? Combinado. Bom, eu acredito que a gente já pode ir iniciando, né? Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês e queria também, em nome da LIC, agradecer principalmente ao doutor Eduardo Lago por ter aceitado o nosso convite de ministrar essa aula para a gente hoje. Alguns avisos antes de iniciar a aula. Caso surja alguma dúvida no decorrer da aula, vocês podem estar colocando no chat, que no final eu leio para o doutor, tá bom? Outra coisa, o link para os certificados, ele vai ser disponibilizado também no final da aula no chat. Aí eu espero alguns minutinhos para vocês se cadastrarem e depois eu encerro, tá bom? Boa noite, gente, boa aula. Boa noite a todos.
Muito obrigado pelo convite, uma satisfação grande estar participando desse momento com a Liga. Eu sou dermatologista e pediram para conversar um pouquinho sobre algumas manifestações dermatológicas de doenças sistêmicas. A gente tem diversas doenças que, antes mesmo de se manifestar em outros órgãos do sistema, apesar de ser originária dessas regiões, começam muitas vezes a dar sinais já na pele de sua existência. Outras manifestações surgem em paralelo e algumas um pouco depois. E é muito frequente, a gente tem um grande número dessas doenças com manifestações dermatológicas, seja pela formação embrionária, né, do ectoderma, no momento vai se diferenciando, suas relações com o sistema neurológico. Então, é de fato bem interessante esse tema. Então, eu selecionei algumas, foram pensadas algumas, mas existem centenas de outras dessas manifestações, e vou passar aqui agora um pouquinho para vocês. Uma das lesões que eu selecionei é o eritema nodoso. Eritema nodoso são essas lesões nodulares, né? Lesões nodulares, lembrando das lesões elementares da pele, são lesões que a gente mais palpa do que vê. A gente, pela inspeção, a gente nota a área um pouco avermelhada, mas na palpação a gente nota alguns nódulos, algumas vezes dolorosos, que é manifestação de algumas outras doenças. Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem o eritema nodoso da Hanseníase, né? Eritema nodoso rancênico. Erupções por drogas, as farmacodermias podem estar causando isso. Infecções como tuberculose ou infecções bacterianas outras ou virais. Uma doença granulomatosa que acomete muito a parte pulmonar, a sarcoidose. Às vezes, a gente inicia a investigação com o surgimento desse eritema nodoso. Doença de BC, estrógenos, tudo isso pode estar fazendo essas manifestações. Vamos aqui para uma outra. Essas alterações longitudinais, né, horizontais, né, essas lesões, essas alterações horizontais nas unhas, linhas de Burr, são falhas no crescimento da unha. A gente observa isso após uma infecção aguda muito forte, né? Um Covid, um dengue, chikungunya, uma cirurgia bariátrica, né? Pode estar fazendo esse tipo de coisa. Em algumas pessoas, a desnutrição. E a gente observa essas falhas no momento em que isso aconteceu. A gente lembrando que a matriz da unha começa a crescer um pouquinho aqui atrás, na prega ungueal, um pouquinho atrás da lâmina aqui, meio centímetro mais ou menos. Então, até que ela se manifeste aqui na lâmina, demora às vezes 1 mês, 2 meses, e vai ter então relação com o momento em que aconteceu essa infecção, essa cirurgia. Então, vai surgir ali 2 meses, 3 meses depois desse evento. Um sangramento gastrointestinal agudo, tudo isso interrompe um pouco, desacelera esse crescimento da lâmina ungueal e se manifesta como essas linhas de Burr. Outros sinais e manifestações de doenças, sinal de Cullen, que a gente vai observar na pancreatite hemorrágica, essa púrpura que vai surgindo, aqui na foto está um pouco abaixo do umbigo, mas pode ocorrer toda essa região ao redor do umbigo. Sinal de Grey-Tanner, da pancreatite necrotizante grave, essas manchas púrpuras que aparecem no flanco, também em decorrência de sangramento. Outra lesão da pele que está relacionada com doenças sistêmicas, o pioderma gangrenoso, uma úlcera de evolução muito rápida, com bordas descoladas, que se chama de bordas solapadas, uma úlcera limpa, e que a gente vê surgir, às vezes, paralelo à doença inflamatória intestinal, ou um paciente com colite ulcerativa. Pode acontecer também com algumas outras causas, doenças infecciosas, não infecção na lesão, mas às vezes o organismo tendo essa reação. E são úlceras que são de difícil controle, atinge grandes dimensões, o manejo é bem complicado, demorada a recuperação, e você acaba precisando tratar a doença
né, inflamatórias, para que a gente consiga também ter uma regressão, uma involução dessas lesões. Uma outra lesão é esse nevo, chamado síndrome de nevo epidérmico, né, o crescimento dessas lesões extensas. Isso pode ser ocorrência de manifestações outras, né, e vem acompanhado de convulsão, retardo mental, cegueira. Então, esses nevos extensos, quando vem acompanhado dessas alterações, a gente vai chamar de síndrome do nevo epidérmico. Fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud é essa alteração vascular, o paciente tende a ter ainda mais quando chega num ambiente mais frio ou manipula uma água mais gelada, tem uma constrição desses vasos, aumentando a concentração de hemoglobina nessas extremidades, ficando com as extremidades arroxeadas. A gente vê isso em diversas doenças autoimunes, lúpus, esclerodermia, artrite reumatoide, polimiosite, diversas dessas, níveis da doença vista do tecido conjuntivo, síndrome de Sjögren. Então, um fenômeno de Raynaud pode ser observado. E, às vezes, o diagnóstico parte da gente começar a observar o paciente fazer essas alterações. Essa isquemia prolongada, às vezes, leva à formação de pequenas úlceras nas extremidades digitais. Outra manifestação, né? Essas lesões em asa de borboleta, o eritema malar, que nos faz suspeitar do lúpus eritematoso sistêmico. Diagnóstico diferencial importante. Uma outra doençazinha relacionada a vasos, alteração vascular, que a gente vê muito na dermatologia, a rosácea, onde a pele vai ficando avermelhada, principalmente nessa região centrofacial. Mas é típico do lúpus eritematoso sistêmico. O paciente às vezes chega, aí a gente tem que lembrar sempre de estar fazendo essa investigação, pedir os marcadores, fazer FAM, fator reumatoide. Já essa outra lesão, também de lúpus, mas aqui do lúpus eritematoso discoide. Aqui a lesão já é um pouco diferente, a gente já observa alteração da cor, né, como se fosse uma cicatriz, pode apresentar telangiectasias, pequenos vasinhos nessa área acometida, às vezes pequenos ferimentos, ocorre uma área de atrofia nessa pele, a epiderme ela fica mais fininha em algumas regiões, então vai havendo uma área cicatricial, lúpus eritematoso discoide. O lúpus eritematoso sistêmico, quando você vai controlando a doença, você vai tendo diminuição daquela vermelhidão, daquele eritema. Já o lúpus eritematoso discoide, você melhora a situação de vermelhidão, até as feridinhas que às vezes pode estar aparecendo, mas às vezes você normalmente mantém a área de cicatriz. E 2 pacientes com alopécia por conta de lúpus, também manifestações de doenças sistêmicas. No lúpus eritematoso discoide, como naquela primeira foto da face, a gente vai ter na formação de cicatriz. É uma alopécia irreversível. Essas áreas de cicatriz a gente não consegue fazer crescer novamente o pelo. Já no lúpus eritematoso sistêmico, a gente tem um eflúvio telógeno, e aqui eu quero lembrar rapidamente as fases de crescimento do pelo. A gente tem a fase anágena, onde aqui no couro cabeludo, durante 6, 8 anos, o pelo vai crescendo. Ele entra, então, numa fase de repouso, a fase catágena, um período de 3 a 4 semanas, para, por fim, um período que vai durar uns 3 meses, a fase telógena, que é a fase de miniaturização do pelo e seu desprendimento. Então, esse é um ciclo normal do folículo piloso, né, com a formação do cabelo. No lúpus eritematoso sistêmico, a gente observa que uma grande quantidade desses folículos entram rapidamente nessa terceira fase, nessa fase de desprendimento. Então, a gente tem uma perda muito intensa, muito rápida de pelos, parecido com o que a gente observa hoje
com o Covid, por exemplo, que a gente também tem esse eflúvio telógeno, né? Como a gente chama no lúpus eritematoso sistêmico, como a gente vê depois de uma gravidez. E já a alopecia cicatricial, aqui uma área muito extensa, de difícil abordagem, mas às vezes, quando as áreas são menores, a gente faz cirurgias para correção, para aproximação, depois da doença controlada, naturalmente. Lembrar que esses pacientes com lúpus, a gente tem sempre a preocupação de que ele não esteja se expondo ao sol, né? Essas lesões do couro cabeludo, é bom às vezes usar um chapéu, lesões no rosto, muito protetor solar com fator alto de proteção. Úlceras orais podem ser manifestações de doenças como lúpus eritematoso sistêmico, doença de BC, síndrome de Raynaud. Doença de BC, a gente tem basicamente essa trilogia, né? Essas úlceras na cavidade oral, as alterações em olhos por inflamação e pequenas úlceras genitais. A síndrome de Raynaud, ou artrite reativa, a gente também tem essas alterações nos olhos, é uma uveíte, né? Úlceras intestinais, úlceras genitais e inflamação intestinal. Outras manifestações cutâneas, essas áreas avermelhadas, descamativas, são áreas exulceradas na face, né? Região superior do tórax, região glútea, bolsa, toda essa área de períneo, tudo isso pode ser acometido. Então, essas alterações podem ocorrer por deficiência na absorção intestinal de zinco, ou por diarreia crônica, ou por doença de Crohn. Então, isso que a gente vai estar chamando de acrodermatite enteropática. E o tratamento é fazer essa reposição do zinco para poder ter essa correção. A gente vê isso principalmente em lactentes. Acrodermatite enteropática, deficiência na absorção do zinco. Pelagra, deficiência da niacina. Então, a gente tem essas áreas fotoexpostas, formação dessa vermelhidão, como se fossem áreas de queimadura, eritema, descamação, formação às vezes de bolha, crostas, né, pequenas ulcerações. Também a gente vai conseguir fazer essa correção, além de proteger bastante a área do sol, com a reposição da vitamina B3 ou niacina. Então, a gente está vendo que as manifestações cutâneas vão desde doenças, né, inflamatórias, por deficiências nutricionais, por erros de metabolismo, como aqui no caso do xantelasma, onde a gente tem um depósito de lipídios ou de triglicéridos, né, em algumas áreas aí próximas à pálpebra, xantelasma ou xantoma plano. A gente observa isso também, além de pacientes com hipercolesterolemia, que possam ter diabetes, hipotireoidismo, né, cirrose biliar, mieloma múltiplo, mas todo paciente, para ter esse depósito errático aqui de lipídios nessa região, tem que ter o colesterol alterado? Não, mas a gente costuma pedir esses exames para o paciente, porque se tem essas alterações, a gente, além da cirurgia, um tratamento cirúrgico, a gente tem que fazer a remoção dessa placa amarelada de gordura, a gente tenta corrigir esses erros aqui de metabolismo. Xerose cutânea, aqui essa imagem aqui do alto, a pele ressecada, formando essas áreas aqui de pele mais espessa, como se fosse escama, com esses sulcos. Isso lembra muito, a pele vai ficando tão seca que começa a ir rachando, né? Lembra o chão do sertão. Então, a xerose cutânea, que a gente pode observar no hipotireoidismo, no paciente atópico, no paciente alérgico, né, com dermatite atópica, a gente às vezes observa isso. Às vezes não é nenhum erro de metabolismo, às vezes é um paciente já mais idoso, onde vai perdendo mesmo a capacidade de lubrificar a pele e vai tendo essa pele tão ressecada com essa xerose, que às vezes causa áreas de vermelhidão, de coceira, eczema. Às vezes o idoso chega no consultório reclamando tanto de coceira com essa xerose, né, como essa primeira imagem, e só você lubrificar, passar hidratante, fazê-lo ter esse uso regular, você consegue estar resolvendo esse tipo de problema. Mas o hipotireoidismo, além da xerose cutânea,
ele traz também uma perda difusa de cabelo, faz uma madarose, né, a perda de cabelo no terço externo da sobrancelha. Outras doenças fazem essa perda também, né? A madarose, a gente vê em pacientes, às vezes, com rancenias. E uma vez nessa investigação do paciente com a queda de cabelo, xerose, um dos exames você acaba pedindo e fazendo, às vezes, o diagnóstico do início aí do hipotireoidismo. Outras manifestações, a onicolis, né, as unhas quebradiças, o cabelo, além de perder o cabelo vai ficando ressecado, quebradiço, também são sinais aí de que tem alguma coisa alterada e pode se tratar de um hipotireoidismo. Outras manifestações, as telangiectasias, né, essas telangiectasias perineais, aí eu botei aqui imagens de uma dermatoscopia, mostrando ou a capilaroscopia, né, que é o que seria o exame mais adequado, mas outras na dermatologia a gente aproveita muito o dermatoscópio e obtém uma imagem muito parecida, onde você observa esses vasinhos aqui próximas a essas pregas ungueadas. Pode ser visto em diversas doenças inflamatórias, lúpus, dermatomiosite, esclerodermia, artrite reumatoide. Então, você observar essas alterações faz a gente ter que pesquisar estas doenças. Mas, doutor, pode não ser nada? Às vezes, o paciente ele faz uma inflamaçãozinha aqui de repetição, uma paroníquia, né? Começa a ter a proliferação também de pequenos vasos. Livedo reticular, essa pele aqui, com coloração marmórea, né? Formando pequenas redes dos vasos. A gente observa no lúpus eritematoso sistêmico e na poliarterite nodosa, onde você vai ter formação, né, dentro dos vasos, pequenos nódulos por conta dessas inflamações. Também na artrite reumatoide e na crioglobulinemia. Essas lesões da pele, essa eritema, pele eritematosa, avermelhada, ou às vezes amarelada ao redor dos olhos, que é o que a gente chama de heliotropo, nos fazem suspeitar de uma doença sistêmica chamada dermatomiosite, uma doença inflamatória que acomete tanto a pele como a musculatura. A gente vai perdendo a força nas musculaturas proximais, vai tendo dificuldade, às vezes, em pentear o cabelo, em fazer alguns movimentos, se abaixar, né? Então, a musculatura, principalmente os músculos proximais dos membros, vão sendo comprometidos. Pápulas de Gotron, a gente vai ver na imagem seguinte, né? Placas no dorso das mãos, áreas avermelhadas como essa aqui do colo, com telangiectasias, atrofias, cicatrizes. Aqui, as pápulas de Gotron, os dedos, no dorso das mãos, também para a gente suspeitar da dermatomiosite. Aqui uma vasculite, púrpura de Renox-Schlein. O paciente chega com placas avermelhadas, nem às vezes tão intensas assim como nessa imagem, mas a gente é suspeita da vasculite e às vezes o paciente queixa-se dos sintomas gastrointestinais, do abdominal, hematinas, mielena, artralgia, artrite, e essas púrpuras palpáveis nas extremidades inferiores. Pode haver envolvimento renal, tá? Se manifestando com hematúria e proteinúria. Então, a púrpura renal de Schlein não é uma doença só de pele, ela tem esse componente sistêmico. Ictiose vulgar. Lembra aquela imagem da xerose cutânea, só que ela está um passo adiante. Né? O ressecamento aqui é ainda mais intenso. Chega a lembrar escamas do peixe, né? Esse ictiose vem de ictus, né? De peixes. A gente observa também na dermatite atópica, tem pacientes que chegam nesse estágio e a gente, além de controlar a dermatite, a atopia do paciente, a gente precisa lubrificar muito a pele. A pele ressecada desse jeito, com essa ictiose, ela está mais suscetível à formação de fissuras, pequenas úlceras, que acabam sendo porta de entrada
por alguma infecção bacteriana. Acrocórdon ou fibroma mole. Então, são pequenas proliferaçõezinhas na pele que a gente, se fossem tumorzinhos benignos, que a gente observa na obesidade, né, a alteração da glicemia do paciente, vai ser um facilitador, a gravidez, mas muitas vezes está relacionado com a presença de pólipos adenomatosos do colo. Síndrome de Gardner é uma síndrome que vai envolver, além desses cistos epidérmicos, em grande quantidade, logo desde a primeira infância, desde o nascimento, muitas vezes, uma doença autossômica, e que a gente tem a formação de pólipos no colo, reto, pólipos esses que acabam sendo precursores aí de doenças malignas, são considerados pólipos pré-malignos, grande capacidade de malignização. Precisam ser biopsiados, acompanhados. Não é normal a gente observar a formação de um cisto ou dois, mas não é normal a gente ter de criança observar uma grande quantidade desses cistos epidérmicos. Síndrome de Pitt-Jagger, essas manchas pigmentadas em lábio, mucosa oral, é uma doença também autossômica, associada com polipose intestinal, como anterior, e 5% desses pacientes podem desenvolver malignidade gastrointestinal. Então, é um sinal de alerta, passa essa indicação da gente estar fazendo aí colonoscopia, acompanhar esse paciente. Outra síndrome é a doença de Cowden, formação de múltiplos amartomas. A gente tem na pele a formação dessas papulazinhas, os triquilemomas, são tumores da bainha do folículo, que está associada muitas vezes com doença fibrocística da mama e câncer de mama. Também doença da tireoide, né, carcinoma da tireoide, tireoidite, hiperhipotireoidismo, adenocarcinoma do útero, polipose gastrointestinal. Então, múltiplos desses, grande quantidade desses triquilemomas, tem que também servir de motivo para um cuidado um pouco maior com esse paciente e investigação de alguma outra alteração sistêmica. Uma papulazinha, às vezes única, às vezes quantidade muito grande, às vezes intermediária. Quando a gente faz um atritozinho com a unha, uma manchinha como essa, a gente tem essa elevação. Isso é chamado sinal de Darier. É uma manifestação da mastocitose. A maioria dos pacientes tem uma forma dolente da doença, né? Mesmo quando os mastócitos infiltram a medula óssea. A doença de mastose maligno sistêmica agressiva e pode afetar baço, fígado, linfonodos, pele e medula óssea. Doença de Fabry, formação desses angioqueratomas. Parecem com aqueles sinaizinhos avermelhados, aqueles nervos rubi, só que a superfície é um pouquinho áspera, né? Então, além do angioma, a gente tem a formação de uma pequena ceratose, são os angioceratomas. A gente observa esses angioceratomas, às vezes, em grande quantidade, no idoso, bolsa testicular, né, região genital. Agora, em outras regiões de pessoas mais novas, a gente tem que ficar de olho, observando, não deixar de pensar na doença de Fabry. São mais comumente encontrados nessa doença nessa região periumbilical, mas pode ocorrer em palmas das mãos, planta dos pés, né, nos membros. E a doença tem a ver com os glicoesfingolipídios que se depositam nos vasos sanguíneos e órgãos, afetando o coração, válvulas cardíacas, artérias coronárias e rins. E a terapia se dá com essa reposição da alfa-galactosidase. Hoje já se pode fazer essa reposição, consegue prevenir aí essas alterações cardíacas, renais, mas não é uma doença muito frequente. No Maranhão, acho que tem umas 2 famílias. Alopecia areata, essa alopecia bem localizada,
às vezes é uma doença autoimune e às vezes está relacionada com outras doenças autoimunes, principalmente com doenças da tireoide. Então, o paciente com alopecia areata, a gente costuma investigar se tem alguma alteração de hipotireoidismo. Sarcoidose. O paciente, às vezes, tem doença pulmonar infiltrativa, difusa, crônica, mas a gente inicia essa pesquisa, essa investigação, através dessa primeira observação da lesão aqui na pele, às vezes uma lesão única, uma lesão tuberculoide, né, bem delimitada, com bordas granulomatosas, endurecidas, sarcoidose. Síndrome de Cushing. Então, o paciente chega, às vezes, no consultório, a queixa dele é a grande quantidade de estrias. E a gente, na investigação, vai identificar aí que está acontecendo, né? A gente tem essas alterações, esses hormônios adenocorticotróficos, formação de estrias na síndrome de Cushing. E isso pode estar relacionado a tumores adrenais, hiperplasia nodulares, doença de Cushing em si. Outra manifestação, acantose nigricans. A gente observa em pacientes com síndrome de Cushing, acromegalia, paciente com ovário policístico pode ter a formação dessa acantose nígrica, e hipotireoidismo, diabetes. Né? Às vezes, um paciente com tolerância reduzida à insulina já manifesta acantose nígrica. Essas alterações cutâneas, essas placas inflamatórias bem delimitadas que a gente observa na febre reumática, às vezes com formação de nódulos subcutâneos, sendo aquele eritema nodoso. Manchas acastanhadas, manchas café au lait, que a gente observa às vezes na infância e que já dependendo da quantidade, do tamanho dessas lesões, já é um indicativo de que o paciente pode ter uma neurofibromatose, doença que a gente não tem ainda um tratamento para controlar, e a gente vai fazendo a remoção desses nódulos durante toda a vida. Pseudoxantoma elástico, também doença autossômica, aqui de herança recessiva. O paciente, além dessas alterações, essa flacidez, né, já que está envolvendo tecido elástico, tem também sangramento de retina, perda de visão, ocorre uma calcificação das lâminas elásticas internas das artérias, pode haver anormalidades valvulares cardíacas. Mais uma vez, aqui essas úlceras orais, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, colite ulcerativa, manifestações tegumentares de doença enxerto versus hospedeiros, já que são variadas, desde o eritema palmar, lesões avermelhadas na face, lembrando a asa borboleta do lúpus, lesões com formação de bolhas, né, em toda a face. Aqui uma classificação em estágios, dependendo da área da superfície corporal acometida. Outras manifestações, então, a doença versus enxerto versus hospedeiros não é um verdadeiro aglomerado de alterações cutâneas que sinalizam a existência desta doença. Aqui diversas outras manifestações cutâneas da doença enxerto versus hospedeiros, líquen oral, erupção liquenoide aqui nas costas desse primeiro paciente, manchas vitiligoides aqui nesse último, aqui nessa extremidade, paciente com aspecto de esclerodermia. E a gente viu a acantose nigricans e a gente tem uma outra formação da acantose nigricans que a gente vê em doenças malignas. Então, ela é mais comum em obesidade, resistência à insulina, diabetes, os medicamentos, e já a forma maligna já é uma forma mais rara. Está associada a 90% de carcinomas abdominais, 55 a 60% de origem gástrica, o adenocarcinoma em 70 a 90% dos casos.
Outras, né, neoplasias malignas podem ser de útero, fígado, intestino, pâncreas, tireoide, né, ovário, rins, mama, pulmão. Pode ter associação com linfomas e micose fungoide também foi relatado. Sinal de Lecer-Trelat. O paciente rapidamente apresenta o surgimento de grande quantidade dessas ceratoses seborreicas. Aproximadamente metade das neoplasias associadas ao Lecer-Trelat são adenocarcinomas, presentes em 32% no trato gastrointestinal. Então, o Lecer-Trelat principalmente associado ao adenocarcinoma no trato gastrointestinal, seguido de cólon e reto. Outra manifestação cutânea, pagdermoglifia. As extremidades ficam mais grosseiras, né? Como se fosse criar uma área de espessamento de ceratose, parecido com aquela acantose nígricas, mas nas extremidades. Pode estar associada ao sinal de Lecer-Trelat e a acantose nigricans maligna, né? Que a gente vê naqueles casos relacionados a neoplasias. O carcinoma gástrico e o pulmonar são responsáveis por 50% das neoplasias. Eritema giratum repens. O paciente fica todo mosqueado, né, parecendo um grande mosaico, sendo que ele foi pintado, tatuado. A gente observa nas neoplasias malignas em 86% desses pacientes. Câncer de pulmão mais comum, seguido de esôfago e mama. Síndrome de Basex, ou acroqueratose paraneoplásica. A gente tem aqui a formação desse eritema, com descamação, com espessamento, área de ceratose, nas regiões palmares e plantares. Né? Cerca de 80% estão relacionados a tumores do trato aerodigestivo alto, comumente carcinoma de células escamosas. Metástases para linfonodos cervicais parece ser muito comum nesses pacientes com síndrome de Basex. Vocês conseguem observar nessa imagem um pelo fininho, clarinho, aqui em toda a superfície aqui da face. O paciente com uma hipertricose lanuginosa. Uma hipertricose lanuginosa, nesse caso adquirida. Esse precede o diagnóstico de neoplasia em cerca de 2 anos a 2 anos e meio. É comum a existência de metástase, motivo pelo qual o prognóstico é pobre, com sobrevida menor que 3 anos. Nas mulheres, a neoplasia coloretal é a associação mais frequente, seguida por neoplasia pulmonar e mamária. Nos homens, maior associação com neoplasia pulmonar, seguido pelo câncer coloretal. Eritema necrolítico migratório está associado com síndrome do glicagonoma, né? Tumor pâncreas. O paciente tem intolerância à glicose e hiperglucagonemia. Pênfigo. Pênfigo é uma alteração que a gente vê até com uma certa frequência na dermatologia, surgimento de uma doença geral autoimune, com formação de bolhas, a gente acaba tratando com corticoide, mas a gente tem um tipo específico que é o chamado pênfigo paraneoplásico. E para a gente chamar de paraneoplásico, tem que ter critérios maiores e menores para a gente diferenciar das outras buloses relacionadas ao pênfigo de doenças autoimunes. Então, a gente tem que ter 3 critérios maiores, ou 2 maiores e um menor. Ao contrário do pênfigo, uma coisa que chama muita atenção é que a imunofluorescência direta mostra apenas deposição epitelial intercelular. O pênfigo paraneoplásico, o acometimento se estende também para a membrana basal. Então, vai um pouquinho mais fundo no pênfigo paraneoplásico do que o pênfigo vulgar. Aqui uma série, né, algumas dessas que a gente falou, dessas dermatoses, e aqui a associação com neoplasias. Entias rotunda, dermatomiosite, que a gente viu, está associada também com neoplasias. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do que a gente vê na dermatologia de doenças que não são limitadas à pele, que a gente, ao observar,
A gente tem que se preocupar em diagnosticar essas outras alterações sistêmicas, tem que muitas vezes tratar para a gente corrigir o problema cutâneo, e às vezes é uma pista de um caso grave, de um tumor, como a gente viu, alguns casos antecedendo em até 2 anos a manifestação realmente do tumor, né? Então, é uma especialidade que se relaciona bastante com diversas áreas da medicina. Era isso que eu havia trazido para a gente conversar com vocês e estou à disposição para tirar aqui as dúvidas. Vou dar uma olhadinha no chat para ver se alguém tem alguma dúvida. Eu olhei, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, tem só elogio mesmo sobre a aula. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao senhor, doutor Eduardo, por ter aceitado ministrar essa aula. Foi uma aula muito boa, foi excelente. A gente fica muito agradecido mesmo. Obrigado, eu que agradeço a disponibilidade. Estou sempre aqui à disposição, tá? Certo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gente, já o link para a emissão do certificado já está no chat do YouTube, tá? Eu vou aguardar uns 10 minutinhos para vocês se inscreverem.